muito bem-vindos a mais uma aula de Química. Eu sou Wagner Vital, o seu professor de Química. Bom, o nosso foco aqui é claro, é o Enem. É entender os conceitos básicos e primordiais para que eu consiga alcançar uma nota máxima no Enem. Então, dando sequência àquela nossa lista ou a playlist de vídeos que iremos gravar referentes aos conteúdos mais cobrados no Enem, o primeiro assunto que nós iremos estudar, ou conceito que iremos ver, são os conceitos de reações químicas, mas lembrando que são conceitos de reações inorgânicas. Reações orgânicas vamos ver no futuro bem próximo, mas qual é o nosso grande objetivo para entender uma reação química? É chegar, vídeo de número 6, e entender como que funciona um cálculo estequiométrico. É eu olhar para o cálculo estequiométrico, saber quem é reagente, quem é produto, saber balancear, saber aplicar as leis ponderais, porque o cálculo estequiométrico ele é simples. Então vamos lá para a nossa primeira aula. O título da aula diz o seguinte: Entendendo uma reação química e os seus símbolos. Consequentemente, a todo momento está acontecendo uma reação química, em que nós percebemos ou não. A combustão de um carro é um tipo de uma reação química. O acender de uma vela é um tipo de uma reação química. O acender do fósforo para acender a vela também é um tipo de uma reação química. Mas, se eu fosse definir o que seria uma reação química? Uma reação química ou transformação é um acontecimento em que uma ou mais substâncias se transforma em uma ou mais novas substâncias. Traduzindo para ficar um pouco mais claro para você. Reação química é quando reagentes reagem entre si para formar novas substâncias. Pode ser uma ou pode ser mais. Podem ser 2, 3 reagentes para que formem uma única substância. Isso nós iremos ver nas aulas seguintes. Então eu já sei o que significa uma reação química, que é uma transformação química de um ou outros reagentes que reagem entre si para formar um determinado produto. Mas como que eu posso representar uma equação química? Então uma equação química é uma representação gráfica de uma reação química, bem simples assim. E o que eu tenho para mostrar para vocês? Na representação gráfica, básico e bem simples, eu vou ter uma seta, em que na esquerda vai ficar os reagentes e na direita os produtos. Sempre vai ser assim, sempre. Esquerda, reagentes e direita, produto. A seta sempre vai apontar para os produtos. Então, de novo, ó, esquerda, reagentes e direita, produto. Reagente sempre no primeiro membro e produto sempre no segundo membro. Eu posso ter 2 reagentes, 3, posso ter 1, a quantidade indifere para o conhecimento das reações químicas. Posso ter 2 ou mais produtos, posso ter um único produto, sim, claro, beleza? Além da esquerda e da direita, eu tenho os coeficientes, como coeficientes estequiométricos, que nós iremos estudar futuramente, os balanceamentos das reações químicas, tranquilo? Então, sempre antes do elemento químico ou do símbolo, vai vir o coeficiente estequiométrico, que aqui eu chamei de Azinho, Bzinho, Czinho e Dzinho. Tranquilo? Na transcrição eu mostro para vocês os símbolos que eu posso identificar ou encontrar em uma reação química. Bom, galera, então nós já definimos o que era uma reação química, já definimos o que era uma equação química. Sabemos que uma reação química, reagentes reagem para formar novas substâncias. Mas eu trouxe alguns exemplos novamente aqui para nós demonstrarmos. Eu sei que uma reação química, genericamente, eu posso representar por A mais B reagindo dando C mais D, em que além dos reagentes na direita, ou à esquerda, e os produtos na direita, eu tenho os coeficientes estequiométricos. Ah, professor, mas sempre vai ser simples assim, que eu vou representar genericamente? Não, por isso eu trouxe 3 exemplos aqui embaixo em que eu mostro diretamente os elementos químicos. Tranquilo? Então aqui eu tenho uma reação entre o hidrogênio, o oxigênio, formando uma molécula de água. Mas o que eu quero mostrar para vocês é o seguinte: são os símbolos que podem aparecer em uma reação química, que, teoricamente, talvez esse símbolo possa ser determinante para entender de qual substância estamos falando.
Posso ter uma substância gasosa, líquida, aquosa, eu não consigo talvez diferenciar qual substância é essa. Ou eu posso ter uma mesma substância em uma reação química com estados físicos diferentes. Então, quando eu pego uma reação química, o que eu tenho que ter na minha mente primeiramente? Que toda reação química vai ter uma seta. E essa seta sempre vai apontar para os produtos, que aqui está na direita. E os reagentes, consequentemente, vai vir à minha esquerda da seta. Aqui na nossa primeira equação, o que eu tenho? Dois reagentes. Antes do elemento químico ou do símbolo químico, eu tenho os números que representam os coeficientes estequiométricos, ou seja, a quantidade de moléculas que estará participando da minha reação química. Tranquilo? Reagindo essas duas moléculas, produzindo o meu produto. Note que pode ser dois ou mais reagentes produzindo um único produto ou produzindo outros produtos. Olha aqui o exemplo com mais componentes aqui embaixo. Eu tenho o magnésio. Note que ele apresenta coeficiente estequiométrico 1. Está no estado sólido. Já eu tenho aqui o meu ácido clorídrico, HCl, com coeficiente estequiométrico 2. Ah, que estado está? Líquido. Aí eu tenho a setinha que indica os produtos. Aqui nos produtos eu tenho um elemento composto, uma substância propriamente dita composta. Cloreto de magnésio está no estado sólido e o seu coeficiente estequiométrico é 1. Aqui eu já tenho o meu gás hidrogênio. Tranquilo? Um exemplo de baixo para complementar. Eu tenho duas substâncias compostas formando duas substâncias compostas. Futuramente, ou no próximo vídeo, nós iremos estudar os tipos de reações. Vou falar um pouco de reações de síntese, decomposição, simples troca e dupla troca, sempre abordando todo esse conhecimento que nós havíamos adquirido. Tranquilo? Aí, o último exemplo. Eu tenho um ácido sulfúrico, tenho o hidróxido de sódio. Nós sabemos que toda a reação de neutralização entre um ácido e uma base tem que formar sal e água. Aqui eu só demonstrei as substâncias, os produtos, os seus coeficientes estequiométricos e os seus estados físicos. Mas o que eu quero que vocês notem, prestem atenção, que além de eu entender que uma reação química se processa com reagentes e produtos, tem uma seta que separa esses dois. Tem os coeficientes estequiométricos que sempre vão aparecer antes dos símbolos, antes dos elementos químicos. Além disso, eu tenho que ter noção e ter na minha mente os símbolos que podem aparecer dentro de uma reação química. De novo, esses símbolos podem ser fator primordial para entender de quem eu estou falando. Ou caso, se for uma questão discursiva, eu tenho que colocar o estado que o elemento se encontra e o seu respectivo símbolo que talvez possa aparecer na minha equação química. Beleza? Então vamos lá para os símbolos. O primeiro símbolo que eu pontuei aqui para vocês, sólido, líquido e gasoso, que significa os estados físicos em que o elemento se encontra. Aqui no exemplo na esquerda, o hidrogênio gasoso, oxigênio gasoso, água gasosa. Mas no exemplo de baixo, olha o magnésio agora no estado sólido. Olha o HCl no estado líquido. Já o cloreto de magnésio na forma sólida, um sal. Então, sempre que aparecer do lado direito do elemento, sólido, líquido ou gasoso, significa o estado físico que esse elemento se encontra. Já um outro símbolo que pode aparecer é esse aqui, aquoso. São sais ou substâncias dissolvidas em aquoso e muitos confundem com líquido, mas líquido no caso é água. Se eu tenho um sal dissolvido em água, esse sal vai ser aquoso. Beleza? Um outro símbolo que pode aparecer é um delta, um triângulo, que em cima, ou alguns autores colocam embaixo da seta, vai significar que essa reação está sob aquecimento. Beleza? Então tem estados físicos, sólido, líquido e gasoso. Tem aqui, que significa que a substância está no estado gasoso. Tem um delta, que pode significar que a reação está acontecendo sob aquecimento. Embaixo eu tenho uma setinha para cima, que significa que está acontecendo uma evolução gasosa, ou a substância é um gás que está se desprendendo e indo para o meio ambiente. Igual o exemplo que eu usei aqui no meu H2O, ou desculpe, no H2, que está tendo uma evolução gasosa. Um outro símbolo que pode aparecer é uma seta. Nós sabemos que seta significa uma reação química. E se a seta ela só aponta para um lado, significa que a reação ela é irreversível.
Mas o que seria uma reação irreversível? Uma reação reversível é aquele tipo de reação que eu não consigo voltar ao estado inicial. Um exemplo, se eu pegar um pedaço de papel e botar fogo, eu vou ter uma combustão, vai liberar CO2, água, mais a energia. Se eu pegar tudo isso que liberou CO2, água, energia, fuligem, juntar e amassar, vai voltar a ser papel novamente? Não. Então isso é o caso de uma reação irreversível, simbolizando por uma única seta. Já uma seta dupla que aponta para ambos os lados, significa uma reação reversível. Se reação irreversível é aquele tipo de reação que eu não consigo voltar ao estado inicial, uma reação reversível significa que eu consigo voltar para o estado inicial. Mas um exemplo, eu tenho lá a minha água no estado sólido. Penso num tubo de gelo. Se eu coloco ela sobre uma chama, ela vai passar para o estado líquido. Teve uma transformação no estado físico. Se eu pego essa água no estado líquido e coloco no congelador, eu não consigo voltar novamente a essa água sólida. Isso que significa uma reação reversível, que eu consigo voltar ao estado inicial. Posso ter também um outro símbolo, uma seta para baixo, que significa formação de precipitado. Algumas reações químicas teremos substâncias que vão se precipitar. Então apareceu essa seta para baixo, significa que a substância ou elemento químico está precipitado, ou está decantado no fundo do recipiente. Posso ter também esse símbolo, que na física chamamos de lambda, e na química chamamos de luz, em que a reação vai estar sendo processada através da absorção da luz, ou utilizando a luz para que a reação aconteça. Tranquilo? Que chamamos de fotólise. O último símbolo aqui, que nós exemplificamos com uma seta, significa corrente elétrica, ou seja, em que a reação de eletrólise só está sendo processada porque está sendo aplicada uma corrente elétrica ali na minha reação. Então, são basicamente esses os símbolos principais que eu tenho que conhecer para tentar entender o que está acontecendo em uma reação química. Já sabemos o que é uma reação, já sabemos que tem reagentes, que tem produtos. Já sabemos como exemplificar graficamente uma reação. Já conhecemos os símbolos que podem aparecer nessa reação. Já já nós estudaremos os tipos de reações. Espero que vocês tenham gostado. Até uma próxima aula.